Opa, eu sou Ronaldo Oliveira, do canal Hóspedes do Tempo, e eu tenho aqui a Alain Macedo dos Santos, professor, mas professor num significado mais amplo, porque professor não necessariamente é aquele que tem formação, títulos, mestrado, doutorado, pós-doc, é por vocação. Então eu tenho aqui um professor que gosta da profissão, que gosta de ser professor, e ele vai falar sobre a origem, de como surgiu a ideia de ser professor. Por que ser professor? Lembrando que é uma profissão que, embora seja muito nobre, muito importante, ela é mal remunerada e ela não é bem reconhecida com o seu valor completo que deveria ter. Alain, por que você é professor? Olha, Ronaldo, para falar sobre isso, eu tenho que voltar lá no tempo, tá? Porque a minha história como professor, ela começa mesmo na infância. Porque por volta de uns 7, 8 anos de idade, eu já admirava a escola. Eu acho que a escola era melhor do que a minha própria casa, por exemplo, posso dizer assim. Porque lá a gente brincava, a gente comia, a gente aprendia, tinha muitos livros, muitos recursos. Então, assim, aquele ambiente, ele me propiciava um encantamento que muitas vezes eu não tinha dentro da minha própria casa. E aí eu comecei a gostar da profissão, daquela que ensinava, da professora. E aí a loucura era tão grande que eu pedi em um dos presentes, acho que de repente de um aniversário, e ela me deu esse quadro e giz. E ali mesmo eu comecei a desenvolver essa coisa de brincar de ser professor. Brincava de dar aulinhas, né? Gostava muito de livro didático, então eu pegava aqueles livros e ficava brincando de dar aula. Até que as próprias vizinhas, né, amigas da minha mãe, mandavam os filhos para fazer atividade de casa comigo. Então vocês lembram disso, vocês que iam lá para casa fazer atividade de casa, Os né? filhos da mesma idade. Mais ou menos da mesma idade, porque eu só ou mais novos, porque aí estavam mais novos do que eu brincava de dar aulinha, ensinava, alfabetizava, entre aspas, da minha forma, né? Naquela época não tinha formação, era uma criança, mas ensinava as tarefas de casa, escrever, fazia atividades com eles. E aí eu acho que essa construção desde criança fazendo isso, eu vejo que vai além de uma vocação. Eu acho que, como eu acredito muito em questões da espiritualidade, eu acho que isso é uma missão. E desde pequeno eu acho que eu venho sido preparado para essa missão que hoje eu tenho. Então, quando eu chego hoje concluindo esse mestrado de diversidade e conclusão na UF, eu acho que isso é uma construção. Não veio rapidamente, porque eu tenho quase 20 anos de profissão, então não veio isso de uma hora para Você não outra. emendou uma coisa na outra. Foi uma construção. Então, o professor Alain, ele é uma construção de uma trajetória profissional. E que depois, né, como eu me formei, eu já vou chegar como eu me formei. Em Silva Jardim, eu morava com minha família e eu estudei numa escola estadual Sérvulo Melo, que é uma escola estadual da cidade e que tinha o curso normal, o curso de formação de professores. E aquela turma foi uma turma muito especial, porque eu acho que ali no ensino médio, nas oportunidades de estágio, em que a gente tem uma ligação muito direta dentro da escola, realmente ali a prática você aprende muito ali. Porque você faz muito plano de aula para poder dar aula prática, você faz estágios e são assim muitas horas de estágio. Então, assim, dentro da carga horária do curso, o estágio é um estágio muito longo e, né, com questões, claro que você fica em turmas da educação infantil e do ensino fundamental, mas assim, é, realmente eu acho que o ensino médio profissionalizante do curso normal, curso de formação de professores, ele dá muita subsídios e mostra recursos de que você vai poder utilizar para dar aula. E aí eu quero aproveitar a oportunidade que você está me dando para mandar um abraço para todos os meus colegas lá do Cérvulo Melo, que foram pessoas muito especiais na minha vida. Alguns são amigos ainda, íntimos, e estou com saudade de vocês. E lá, Ronaldo, no Cérvulo Melo, eu me formei. No ano seguinte, eu já consegui a minha primeira oportunidade de trabalho, que foi uma escola em Rio Bonito.
na Escola Municipal Castelo Branco, que fica em Jacundá. E o interessante é que na área rural os alunos presenteiam. Isso eu tenho muito na minha memória afetiva daquele local, muito disso. Os alunos me presenteavam muito com laranja, com aipim, sabe? Que Porque eles era mesmos que plantavam. eles mesmos plantavam e na época da colheita sumiam da escola porque precisavam trabalhar. Né? Esse é o Brasil que ainda existe, infelizmente, né? Por mais que a gente lute, esse ainda é um Brasil que existe. Na área rural, as crianças ainda trabalham muito com os seus pais. Mas eu tive uma aluna que eu preciso citar aqui para você, que é a Jaqueline. Quando você pergunta assim, por que você quis entrar na educação especial, acho que foi a Jaqueline que foi o primeiro passo para essa concepção, para essa escolha da educação especial. A Jaqueline era uma criança com deficiência e na época a gente não tinha professor de apoio, por exemplo, dentro da sala. Você tinha a sua oportunidade, você tinha que agarrar aquela oportunidade e mostrar trabalho. E aí eu fiz. Ela era uma aluna de inclusão. Naquela época, pouco ainda se falava de inclusão, porque ainda existiam algumas instituições de educação especial, como a Pestalozzi, como a PAEA, ou o próprio Centro de Educação Especial José Reis, que eu fui trabalhar lá depois. Mas a Jaqueline, ela era muito grudada a mim. E eu acho que foi através dela que tudo começou. 2 anos depois eu saí dessa escola, eu fui convidado pela coordenadora de educação especial, a Garrulice Alvarenga, na época. Ela viu alguma coisa em mim, me convidou para fazer parte do corpo docente de uma instituição chamada Centro de Educação Especial José Reis, que eu fiquei lá por 12 anos. Eu acho que lá foi a minha grande faculdade, porque lá eu tinha que interagir com todos os alunos, com todos os colegas, com o restante, os pais, a comunidade escolar como um todo, e eu acho que eu aprendi muito com eles. Então eu devo isso ao Centro de Educação Especial José Reis. Eu acho que ali eu fiz a minha faculdade, ali eu fiz a minha pós, ali eu fiz a minha carreira ali naquele espaço, né? E fui construindo. Depois eu passei no concurso de Itaboraí, trabalhei na Escola Municipal Guilherme de Miranda Saraiva, até que eu fiz o concurso de Niterói, passei no concurso de Niterói e tive que optar. Então eu saí de Rio Bonito para vir para Niterói e estou aqui há 5 anos na Almeida C. Ribeiro, que é o local onde eu desenvolvi a pesquisa de game motricidade. Alan, nós vamos agora entrar num assunto específico, que é a sua pesquisa. O Alan professor dá lugar ao Alan cientista. Vai falar do seu público, que são crianças com autismo, e sobre o e-book chamado Game Motricidade. O que é isso? Vamos lá. Falar de game motricidade, a gente já falou um pouquinho da minha trajetória, mas o game motricidade foi uma ideia que começou no chão mesmo da escola. Foi na escola que começou o game motricidade com o atendimento que eu fazia aos estudantes com deficiência. E aí são todas as deficiências que estão nesse contexto. Só que para a pesquisa, né, quando eu tentei, né, e fiz o processo para poder entrar no mestrado de diversidade e inclusão da UF, eu tinha que escolher um público, né? E Fechar o leque, né? Eu tinha que fechar o leque porque com 2 anos de mestrado eu não ia conseguir falar de todas as deficiências e todas as condições. Né? E nem todo o público do atendimento educacional especializado, que são os alunos com transtornos, né? Antes transtornos globais do desenvolvimento, hoje transtorno do espectro autista, pessoas com deficiência e altas habilidades de superdotação. Então, assim, era um leque realmente enorme. E aí eu tinha que fechar e conversando com a orientadora, minha orientadora, Vera Caminha, um grande nossa orientadora, grande né? Beijo, grande beijo. Grande beijo para você. A gente decidiu trabalhar com autismo, até porque ela tem a DACA lá, né, que faz essa pesquisa dentro da área, e aí a gente focou nesse público, né? E o que eu vi como potencial, né? O DSM-5 ele já traz o manual diagnóstico, ele já traz, né, as características do autismo, né? A questão da comunicação, da interação, né?
E aí eu vi que game motricidade tinha um grande potencial para trabalhar. Por quê? A game motricidade ela trabalha com a interação. Só que a gente precisa pensar na interação hoje em dia, na atualidade, de forma diferenciada. Por quê? Porque hoje há a interação da pessoa com os dispositivos tecnológicos. Então você interage às vezes com o telefone, porque você faz uma ligação de vídeo, você está interagindo com uma outra pessoa mediado pela tecnologia, correto? E o videogame, o Xbox 360, né, com o Kinect, que é o sensor de movimento. Isso aí, que é o sensor de movimento, ele também faz essa interação da pessoa com outras online. Pode se jogar online. Multiplayer, né? Isso aí. E pode também jogar na interação da pessoa com a máquina. Pierre Levy, né, que é um grande nome da tecnologia, né, no seu livro, que ele fala o que é virtual, ele traz uma reflexão sobre isso, que a gente pode considerar que o virtual é real. É uma criação humana. Ele faz esse diálogo, essa discussão no livro dele. E eu trago essa discussão também para a pesquisa. Porque nos tempos atuais, onde o interesse do público, né, que dessas últimas gerações, são os dispositivos tecnológicos, a escola não pode ficar distante disso. Só que a escola precisa utilizar isso dentro de uma proposta pedagógica planejada e estruturada. E aí surge game motricidade, como essa proposta pedagógica estruturada, desenvolvendo as habilidades que esses alunos precisam. Quais seriam essas? As habilidades cognitivas, as psicomotoras, as questões socioemocionais e funcionais. Então, game motricidade traz esse diálogo, fazendo com que o videogame se torne um recurso de tecnologia assistiva para trabalhar dentro da integralidade desse sujeito com autismo. Então, eu trago isso na pesquisa, essa discussão. E o e-book, que é o produto do mestrado, ele vem com um guia de implementação de game motricidade para os interessados. Então, assim, a família que quiser, qual o caminho que eu devo correr? O que eu posso desenvolver dentro de cada aspecto desse de desenvolvimento? Qual é o recurso que eu preciso ter, o espaço que eu preciso ter para poder fazer isso? Então, assim, professores, né, dentro das escolas, os pais dentro de casa, profissionais da área da terapia podem implementar game motricidade a partir desse e-book. O objetivo ou o desdobramento após o seu produto ser lançado é que ele seja acessível a profissionais de educação, mas também a família que queira utilizar a game motricidade com seus filhos, com seus alunos. Então é gratuito. Será gratuito, porque é um produto da Universidade Federal Fluminense, né, que investiu em mim quando me escolheu, quando eu passei pelo processo, e essa é a minha forma de devolver para a sociedade, devolver para todos os envolvidos, né, dessa comunidade autista, um produto que realmente possa ser de relevância dentro desse contexto para desenvolver a habilidade dessas crianças. Então eu vou citar outra professora, já que você falou da nossa querida Vera Caminha. Eu vou citar a Viviane Leone, porque ela deu uma matéria letiva chamada Acesso Informacional, onde ela briga, onde ela discute a questão da acessibilidade das pessoas comuns, das pessoas que não estão sabendo o que está acontecendo na ciência brasileira, que tipo de pesquisas estão sendo realizadas, e ela prega que nós, enquanto cientistas, divulguemos os nossos resultados, não para a academia somente, mas para a população no geral, que é o seu objetivo. Quando você inclui os pais que não estão na escola, que não são professores nem pedagogos, você está dando acesso a um produto de qualidade para que eles interajam melhor com os seus filhos e obtenham resultados, independente dele ser um profissional da área, correto? É por isso que a linguagem desse book é uma linguagem bem mais simples. Por isso que a gente chama de guia prático. Precisava ser algo prático, possível de implementar pelas suas famílias. Então, assim, em todo momento a gente pensou também em fazer um produto, né, que a academia goste,
mas que também chegue até as pessoas, independente do grau de instrução que essas pessoas tenham. Então, assim, é chegar mesmo até elas. Você citou a professora Viviane Leone. A professora Viviane Leone foi muito importante no processo também desse mestrado, assim como a professora Fernanda Serpa e tantas outras que eu poderia citar aqui, porque foram muito especiais, porque apoiavam muito, acreditavam muito. Eu recebi um vídeo da professora Viviane Leone em que o filho dela, o Davi, estava fazendo uma atividade, claro Sim, que talvez não tão direcionada como eu faço aqui durante a pesquisa, né, porque tem um começo, meio e fim, tem todo um planejamento, mas ele estava utilizando o Xbox, fazendo os movimentos, brincando, acho que é com a irmã. Então ela me mandou aquilo, eu fiquei tão feliz, porque de certa forma eu vejo que é um caminho. sim. É um caminho possível, é um caminho que interessa ao público-alvo. As crianças querem participar, elas gostam de estar aqui. E isso de forma estruturada, não é algo, é algo planejado, não é no aleatório, pego, coloco para brincar. Não. Existe um movimento, né, de aquecimento, até que você me ajudou, né, Sim. Ronaldo? Porque como eu não sou profissional de educação física, eu tinha muita. Eu entendo as minhas limitações, como eu entendo dos outros, eu também entendo as minhas. E aí eu sabia que como eu não era um profissional de educação física, como eu ia abordar isso de forma, né, que fosse realmente da forma correta, como deve ser. E aí eu trouxe para a minha equipe do meu trabalho o Ronaldo, que trouxe toda essa expertise dele dentro da área da educação física, toda a experiência, e aí a gente ia trocando, ele ia me passando, e aí toda essa parte psicomotora você me orientou. E aí a gente foi desenvolvendo um produto que desenvolve de forma integral, mas que tinha um olhar mesmo da questão psicomotora a princípio, só psicomotora. Mas houve desdobramentos. No decorrer da pesquisa, a gente foi percebendo que, para além da questão psicomotora, eu podia desenvolver outras habilidades. Né? As questões socioemocionais, as questões funcionais e também as questões cognitivas. Então, game motricidade eu acho que vai vir para a sociedade como um produto que pode assim se tornar algo muito maior, se as pessoas quiserem, se as pessoas se despirem dos preconceitos que elas têm e entender que a tecnologia ela pode ser mediada, ela pode ser um grande recurso, um grande potencial e que é de interesse deles e pode sim desenvolver habilidades se ela tiver preparada, estruturada, objetivando esse desenvolvimento nas crianças. Olha, foi até citado. Bom, na questão cognição, eu observo, né, essa expertise, como você falou, de muito tempo pesquisando, que a função cognitiva da atenção ela é muito melhorada nas crianças com autismo, porque muitas delas têm uma dispersão, né, têm um problema com a atenção, né, não vou nem dizer o TDAH, mas elas têm algumas dificuldades de concentração em algumas crianças. Dentro da game motricidade, dentro da sua pesquisa, você observou que essas crianças pesquisadas que participaram da sua pesquisa, elas estão mais atentas, inclusive nas aulas regulares? Então, o que acontece? A criança com autismo pode apresentar, né, essa questão, esse déficit na atenção, porém elas são muito boas com imagens. E como a gente usa a tela da TV, parecendo aquele estímulo da Já tem imagem um ali, apelo, né? já tem um apelo para a imagem. Os jogos eles são muito bem estruturados, né? Eles fizeram jogos que eram muito interessantes, a arte gráfica do jogo era muito boa. E aí isso chama a atenção do aluno e aí ele foca a atenção dele naquele jogo, naquela tela. Só que assim, hoje em dia existe uma discussão muito grande em relação ao uso desenfreado das telas, né, Ronaldo? Certo. E até isso na pesquisa, eu escrevi agora recentemente com o Guilherme Silveira, que é o outro colaborador do projeto, que é um pesquisador da área de neurociência,
a gente escreveu um artigo que a gente submeteu para uma revista acadêmica, que a gente vai falar sobre game, motricidade e cognição. Então, assim, esse artigo vai trazer informações mais ricas. Então, quem sabe futuramente esteja disponível para todos vocês também conferir. E aí, o que a gente percebe nessa questão da cognição, né? É foco, porém, a gente, com a ideia do projeto de game motricidade é de uma intervenção mediada e estruturada e planejada, existe um tempo máximo também na tela. Tá. Com um objetivo. E aí a gente pesquisou com a questão da Associação Brasileira de Pediatria, porque existe um e-book disponível também para todas as pessoas que direciona para menos telas, né? Então a gente na nossa pesquisa a gente traz essa preocupação com a tela, a gente faz essa discussão, porque a gente entende que a game motricidade ela não vai substituir as propostas que já existem educacionais e de estímulo com jogos pedagógicos, até porque a criança com autismo também necessita, né, precisa de atividades multissensoriais. E aí o contexto do tato também está, né? Então ela vai precisar jogar, ela vai fazer. A game motricidade ela surge como mais uma proposta, mais um recurso. E desenvolve a questão cognitiva. Por quê? Em muitos desses jogos, a criança, às vezes, ela pontua. Então, se ela pontua, ela precisa identificar. E aí ela identifica qual o número que ela pontuou. Aí eu trago questões de raciocínio lógico para esse jogo, no momento que a gente está jogando. Depois, com a pontuação dela, ela pode fazer compras de itens na loja do jogo. Então, é mais uma problematização que eu posso trazer de raciocínio lógico para o jogo. Estratégia também ela precisa ter no jogo. Tudo isso está desenvolvendo a cognição da criança. Se ela precisa, por exemplo, fazer uma leitura, eu estou trabalhando a questão da linguagem com a criança. E muitos dos jogos têm fases e isso vai desenvolvendo na questão das compras, ela tem que fazer até uma continha. Ela tem que fazer uma conta, né? Então, assim, a gente vai desenvolvendo a cognição durante o jogo, nas propostas do jogo. Se entre uma fase, que às vezes tem jogos que tem, por exemplo, uma história, você tem que acompanhar começo, meio e fim. Então já vai dando essa noção para a criança. Então, assim, eu consegui desenvolver dentro do aspecto da cognição questões de linguagem, utilizando jogos, questão de estratégia, questão de raciocínio lógico, principalmente. Então, assim, logo, logo, eu acredito que vai ter aí um artigo falando sobre isso, que vai estar mais completão. Mas é possível trabalhar essa questão da cognição para as questões da escola. Aí você me pergunta assim, será que na escola fez, né, diferença para o aluno trabalhar isso na escola? Eu acho que como a gente trabalha numa perspectiva da integralidade desse sujeito, em algum momento isso vai ser aproveitado. Ou ele vai se remeter, vai utilizar da memória dele, né? Você está criando uma memória de trabalho, um leque de opções. Então, quando ele for exigido numa aula regular, ele pode pegar de lá, lembrou do jogo e ele pode reverter numa aula. Reverter numa aula. Agora, a pesquisa em si, a gente focou na questão psicomotora. Então, eu não fiz um teste cognitivo para poder avaliar essa questão, né? Mas dentro da experiência e das observações qualitativas, dá para perceber um desenvolvimento muito grande. Principalmente das crianças com autismo que também apresentam dupla excepcionalidade, né? Que são autistas e também têm altas habilidades. Então, com eles, eu consegui avançar muito. Mas é necessário fazer pesquisa. Então, pesquisadores que estão nos vendo agora, olha que maravilha, desenvolver uma pesquisa em game e motricidade trabalhando a cognição, bora! Então vamos levantar outra bola, que é a socioafetividade. Bom, na minha experiência com crianças autistas nessa faixa etária, 6 anos, eu sempre tive, dentro da educação física, algumas resistências ao toque, ao abraço, à demonstração de afeto. Mas na
as suas crianças, quando eu vim aqui, todas me abraçaram, todas pousaram comigo abraçadas, apertavam minha mão e eram receptivas ao toque. Isso foi trabalhado ou elas já eram assim? A nossa escola é uma escola muito afetiva. Então eu acho que, como a gente começa aqui desde o grade 2, trabalhando essa afetividade, eu acredito que elas já têm construído, né, isso desde o grade 2. Né? Eu peguei crianças a partir do grade 4, de 4 a 8 anos de idade. Então, assim, não posso dizer para você que foi a Game Motricidade que desenvolveu isso. Mas a Game Motricidade foi mais uma oportunidade que a criança teve de desenvolver esses aspectos socioemocionais. Inclusive, o nosso artigo foi apresentado, né, e publicado. Tem aí, se quiser, a gente pode colocar lá embaixo, na bio, né, o nosso artigo que fala de game motricidade desenvolvendo aspectos socioemocionais. Por quê? Aí vamos entrar na questão socioemocional. Primeiro, emocional, né? Quando você está jogando, Ronaldo, você pode ganhar ou pode perder. Quando você ganha, você fica feliz, fica. Quando você perde, você fica o quê? Triste. Ou, né, como eu sou competitivo, vou tentar até ganhar de novo. Ah, isso aí. Mas é isso que eu vou desenvolvendo na criança em si. Por quê? Em muitos momentos eu já recebi alunos aqui que se frustraram. Mas a gente precisa saber lidar com as nossas emoções. E essa criança precisa de ajuda para lidar com as emoções dela. Ela muitas vezes apresenta algumas crises e alguns comportamentos por não saber lidar com as emoções dela. Então, através de alguns jogos eu consegui desenvolver isso. Por exemplo, tem um jogo chamado Disneyland, né, que é da Disney, que a criança, ela abraça, claro, um abraço virtual, mas o avatar dela, né, se ela fizer um movimento de abraço, o avatar dela abraça o Mickey, a Minnie, o Pato Donald. Então eu tenho crianças aqui autistas que gostam da Disney, gostam dos personagens, e ele ficou encantado de poder abraçar o Mickey. Então a gente desenvolveu o aspecto, né, sócio, né, e emocional, com a mediação da tecnologia. Então muita gente pode falar assim, mas aquilo não é real. Mas será que eu não posso começar a entender que se eu fizer esse abraço igual o Mickey, eu posso abraçar a minha mãe, eu posso abraçar a minha tia da escola, eu posso abraçar outra criança? E assim a gente foi desenvolvendo. Porque em muitos momentos, trabalhando a questão social eu trazia dois alunos para jogar. Podia ser 2 autistas, mas também podia ser um autista, podia ser também um outro colega da turma para jogar junto com ele. E na hora que eles ganhavam juntos, conseguiam atingir o objetivo, eles comemoravam, eles se abraçavam, pulavam, demonstravam essa emoção. Quando um não conseguia atingir, eles estabeleciam parceria. Não, eu vou te ajudar, faz assim. Ia dando dicas para o outro, porque existia um objetivo final, que era vencer no jogo. E assim eu acredito que isso no inconsciente, isso vai ficar guardado. Lá quando ele estiver no mercado de trabalho, se o meu colega não consegue, eu posso ser parceiro dele, eu posso ajudá-lo também a chegar até lá. Num trabalho de equipe, se a gente se juntar, a gente consegue vencer esse objetivo, passar essa fase. Verdade. Entendeu? Então, assim, inconscientemente, eu acredito que esses conceitos, eles vão ficando. E claro, se eu continuar trabalhando isso no decorrer da vida escolar desse aluno, ele vai ser um adulto que vai conseguir ser incluído no mercado de trabalho e vai conseguir levar uma vida, né, como qualquer outra pessoa, que é esse o nosso propósito, né? Diminuir essas limitações e desenvolver essas habilidades sociais que são tão importantes. Na educação física a gente usa um termo de que é transferência, né? É a transição do que você trabalha no game para a vida real. A VD é a atividade de vida diária em que é o que eu trabalhei nos aspectos funcionais. Exatamente. Porque antes da atividade do game, nós também fazíamos um planejamento. Vamos trocar de roupa? Vamos colocar uma roupa mais adequada para fazer atividade física? Vamos. Olha, tem a toalhinha. Vamos lavar o rosto que está suado do jogo? Vamos lá, lavar o rosto, lavar as mãos, usar a toalhinha.
trocar de roupa, vamos colocar o tênis que é mais adequado para o jogo. Então, as Tirar e habilidades... colocar o tênis, né? Amarrar. Isso. Então, assim, também tinha atividades funcionais que são de atividade de vida diária também no projeto de Game Motricidade. Exatamente. Então, pensa bem, o leque de opções que você abriu, óbvio que quando você está no mestrado você fecha as opções e você opta por especificar uma, que foi no caso da psicomotricidade, ok? Mas dentro do seu trabalho, que a gente chama até, eu falei leque, mas pode ser chamado guarda-chuva, existem vários gomos que podem ser trabalhados como desdobramento para o doutorado ou até a pesquisa de outras pessoas trabalhando no mesmo tema, só que seguindo por outro caminho, como a cognição, funcionalidade, socioafetividade, já que a psicomotricidade foi o seu carro-chefe. Bom, Alan, é óbvio que eu tenho que agradecer a sua disponibilidade e você botar a cara aqui no canal, porque o YouTube está para o mundo, né? Eu sempre digo, Hóspedes do Tempo é do YouTube para o mundo. Acesso informacional agora, a partir de hoje, nessa entrevista, você está acessando a qualquer pessoa que dê um clique no play para poder te ouvir. Bom, então a gente falou sobre a sua pesquisa, a gente vai entrar na parte final, mas o interessante é que você diga para as pessoas sobre o desdobramento. Você vai finalizar, você vai defender a sua dissertação e depois, o que é game motricidade pode servir de desdobramento ou de ferramenta para mim, não para mim que estou envolvido na pesquisa, mas para qualquer pessoa que seja curiosa. O que eu vou fazer com esse produto? Eu sempre digo que game motricidade, o público-alvo da pesquisa foram crianças com autismo, mas ele pode ser utilizado por todos. Pierre Levy, que eu já citei aqui hoje, ele traz essa questão na pesquisa dele de cybercultura, a importância da divulgação de dados, né, da ciência para toda a sociedade e para todo mundo, de forma mundial, porque o conhecimento precisa ser compartilhado. E aí a ideia é que esse e-book chegue até a todos os interessados que fazem parte da comunidade autista, mas aos profissionais que atendem essa criança dentro da escola ou no meio das terapias, na área clínica, por que não, né? Desenvolver mais estudos em cima dessa possibilidade do jogo. Mas eu gostaria muito que game motricidade fosse visto como uma proposta pedagógica, começou na escola, mas que pode ser terapêutica para desenvolvimento de habilidades da integralidade desse sujeito. Então, assim, o e-book em si, ele já traz isso. Ele traz o que pode ser trabalhado como funcionalidade, nos aspectos socioemocionais, na questão cognitiva e também na questão psicomotora. Então, a gente precisa, como profissional ou como responsável, ou como qualquer um que tiver acesso a esse material e terão, fazer uma reflexão. Então eu chamo a todos que estão assistindo, que tiverem a curiosidade, tiverem acesso, a fazer uma reflexão. Uma reflexão que a tecnologia hoje, ela sim é um instrumento de interação entre pessoas. Então, se nós nos apropriarmos desse recurso para fazer interação, porque existe uma interação criança-máquina sim, ela interage com essa máquina, assim como existe a interação da criança com outra criança, da criança com o profissional que está mediando esse processo. Então, assim, dentro de um contexto, né, eu, pedagogo, né, trazendo aqui Piaget, Vygotsky, Vallon, a gente traz a questão das interações e hoje a gente está sim mediado por tecnologias e essas tecnologias propiciam as interações. Então vamos parar com esse preconceito, vamos trazer sim a tecnologia, mas de forma refletida, de forma contextualizada, né? E de forma que ela seja uma proposta de intervenção
planejada e estruturada para aquele público, para aquela criança. Então, assim, é esse o meu sonho. Agora a pesquisa já não é mais minha. A pesquisa está no mundo, está na mão de todas as pessoas, de pesquisadores, de pessoas que queiram conhecer, não só para elogiar, nossa, que legal que você fez, mas para criticar, porque todos nós vamos crescer a partir disso. Bom, em alguns congressos que eu participei, que você estava, e até os que eu não fui, você estava, você sempre citava um autor, uma frase importante de um educador, como Paulo Freire, por exemplo. Eu queria que você finalizasse, lembrasse aí de alguma frase importante que resume bem toda essa conversa que a gente teve. Olha, vai parecer um pouco de vaidade, tá? Vai parecer um pouco de vaidade, porque tentar, né, dentro de Paulo Freire, dentro de Darcy, de tantas pessoas que eu citei aqui que me inspiram, eu queria citar uma frase que eu geralmente estou dizendo em palestras e que eu disse no último congresso, o último simpósio sobre autismo da UF. Eu falei uma frase simples, né, mas eu acho que ela significa muito, que uma andorinha só não faz inclusão. Então, porque eu tão pouco conseguiria fazer nada sozinho. E por isso que eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, que abriu as portas da universidade, né? E acredito nisso, que eu não estava ali à toa. Então, primeiramente a Deus. Quero agradecer a professora Vera Caminha e todas as demais professoras que a gente até citou aqui, porque todas foram muito especiais para o meu crescimento. Quero agradecer a minha equipe, o Ronaldo, que assim se mostrou pronto a desenvolver, veio aqui, fez os testes de coordenação motora ampla nas crianças, fez a análise de dados, me ajudou também ali nas questões da dissertação. Ao Guilherme Silveira, que pedagogo da Fundação Municipal de Educação aqui de Niterói, que acompanhou também o processo de implementação e desenvolvimento da pesquisa aqui na escola e que escreveu comigo um artigo que, se Deus quiser, também vai estar disponível daqui a alguns meses, sobre gamemotricidade e cognição. Mas quero agradecer a minha diretora e os pedagogos da Almeida C. Ribeiro, Vanderleia de Nazaré como diretora-geral, a Juliana, quero agradecer a Andréia, quero agradecer a Verônica Lopes, que também acompanhou muito de perto esse trabalho. Então, assim, e não só elas, porque como uma andorinha só não faz inclusão, a toda a comunidade escolar da Almeida C. Ribeiro. Por quê? Os pais autorizaram as crianças participarem da pesquisa, isso para mim é uma confiança muito grande no trabalho e na pesquisa. As crianças que quiseram participar gostaram muito e até hoje ficam me perguntando quando que eu vou pegar mais para fazer mais atividades. E meus colegas professores também. Então, a toda a comunidade, da pessoa que arrumava a sala, limpava a sala para eu atender os alunos, a direção. O meu muito obrigado. Porque uma andorinha só não faz inclusão. A gente precisa que todo mundo esteja refletindo, esteja fazendo algo que eu chamo de empatia-ação. Eu me sensibilizo pelo outro, mas eu tenho uma ação de transformação na vida dessas pessoas. Eu não fico só me sensibilizando, eu preciso fazer alguma coisa. E que todos possam fazer alguma coisa para que essa inclusão caminhe. E juntos seremos mais fortes. Isso aí. Bom, com essas palavras, a gente encerra mais um episódio de Hóspedes do Tempo, no canal do YouTube para o mundo. Alan, muito obrigado. Obrigado a você. Nossa apresentadora Ana Miriam, que não pôde estar aqui presente. Um beijo para ela.